E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês com informações do Tricolor. E eu gostaria de trazer para vocês uma análise que o jornalista Bruno Prado fez a respeito do São Paulo na temporada de 2024, que no meu ponto de vista foi uma análise muito certeira, tá? Em alguns momentos o São Paulo oscilou bastante, né? Quando não era 8, era 80, mas estava mais para 8 do que para 80. A gente viu que vários jogos contra equipes grandes, onde tinha ali uma rivalidade, o São Paulo às vezes entrava com vontade e conseguia muitas das vezes o resultado positivo. No entanto, quando ia jogar contra uma equipe menor, uma equipe pequena, o São Paulo tropeçava, acabava perdendo o jogo no Morumbi, o que irritou muito a torcida nessa temporada, né? E antes de compartilhar com vocês, eu gostaria de pedir que você, se ainda não se inscreva nesse canal, deixe o seu like, porque, cara, essa tua moral ajuda muito, tá? Então, vamos lá. Começou dessa maneira empolgante, né? O torcedor ficou muito feliz com o título da Supercopa, aposta pelo Thiago Carpini, que sai muito cedo, termina o Paulista, ele já logo sai, acaba sendo eliminado para o Novo Horizontino no Morumbi. Entre o Zubeldia, traz uma energia, mas o grande objetivo do São Paulo, que era conquistar algum torneio de mata-mata, acabou ficando pelo caminho, saiu nas duas quartas de finais, né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Termina o ano no G6, que eu pelo menos considero um resultado legal pelo que se esperava do São Paulo nessa temporada, pela qualidade do elenco do São Paulo, mas termina de forma talvez um pouco sem sal pelo desempenho que foi nessas últimas rodadas. Como que você avalia essa temporada do São Paulo que consegue a vaga na Libertadores, Bruno? Eu acho que foi dentro do normal do São Paulo atual, que deveria ser muito melhor, claro. O São Paulo Futebol Clube deveria ser um time muito mais poderoso do que é atualmente. Mas dentro do que é o São Paulo atual, e quem disputou a temporada de 2024 foi o São Paulo atual, acho que foi uma temporada normal, ok. Era mais ou menos isso. Aí vão dizer, mas em 2023 ganhou a Copa do Brasil. Sim, verdade, um título que foi legal, o São Paulo nunca venceu, um título nacional, eliminou o Palmeiras, ganhou o final do Flamengo, que são os times poderosos aí dos últimos anos. Mas ganhar um mata-mata não significa que o time está num patamar diferente, que ele se reestruturou. Não acho que a diferença técnica entre os times da primeira divisão seja tão grande. Então é possível que no mata-mata você consiga vencer um time que é melhor que o seu. Nos pontos corridos essa diferença fica mais clara. Dificilmente o São Paulo vai ganhar um campeonato brasileiro por pontos corridos. No mata-mata, se der tudo certo naquele ano, naquele momento, ou na parte final da competição, você pode vencer. O mesmo São Paulo que derrotou o Palmeiras e o Flamengo, ele quase caiu pro Sport no Morumbi, tomando 3 gols. Ele fez 2-0 no Recife, fez 1-0 no Morumbi, tinha 3 gols de vantagem. O Sport fez 3 gols dentro do Morumbi e levou pros pênaltis. E o São Paulo passou. Então, a realidade é essa, assim. O São Paulo é um time competitivo. Não acho que é um time ruim, também não é um time maravilhoso, é um bom time. Acho que no nível aqui do futebol brasileiro é um bom time que pode, num dia bom, dar trabalho e derrotar times que são melhores que ele. Mas num dia que ele não tá no seu máximo, ele se enrola, ele perde 2 jogos pro Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Ele faz 1 ponto com o Juventude no campeonato, jogando um jogo em campo neutro em Brasília, não foi em Caxias, e depois perdendo no Morumbi. O São Paulo empatou com o Juventude em Brasília, o Juventude optou por jogar lá e perdeu no Morumbi. Esse é o mesmo time que no ano passado ganhou do Palmeiras e do Flamengo. Então o São Paulo ele é um time que daquele blocão que eu falei no início, acho que tem 3 clubes numa nota 7. Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Aí tem um blocão nota 6. E alguns nota 5, que nesse último ano para mim eram, antes de começar o campeonato, os 4 que tinham subido: Vitória, Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma e o Cuiabá. O São Paulo é desse blocão nota 6. Então num bom dia ele vai incomodar os times do bloco de cima, mas no dia ruim ele vai se enrolar com os times de baixo. Então é isso, assim. Com um pouco mais de sorte, ele poderia ter passado pelo Botafogo, se bem que eu acho que já teve muita sorte de chegar nos pênaltis. Mas se tivesse um pouquinho mais, ele poderia ter acertado um pênalti a mais que o Botafogo? Poderia. E aí fazer uma semifinal com o Peñarol. Assim como poderia ter tomado uma goleada espetacular no primeiro tempo no Rio de Janeiro, poderia ter vencido o segundo jogo, o jogo da volta. Isso, e poderia estar numa semifinal com o Peñarol, o São Paulo até seria favorito contra o Peñarol e chegar numa final com o Atlético, que para mim era um jogo igual. Então, assim, mesmo se o São Paulo passasse pelo Botafogo, seria claro que o Botafogo é um time melhor que o São Paulo. Então, o que o São Paulo tem que trabalhar nos próximos anos, e por enquanto está distante disso, é para que ele seja um time
que naturalmente ele encare um confronto com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Flamengo, de igual para igual, e não como um time que não é favorito, que eventualmente pode surpreender, e que ele principalmente dispute o título brasileiro por pontos corridos com esses times, coisa que o São Paulo hoje não consegue. Ele consegue dificultar no mata-mata até vencer, mas pontos corridos, o máximo que dá para fazer é isso aí, é sexto lugar, vai, com um pouquinho mais de sorte, um quinto, vai, se o Inter não dá aquela arrancada que deu, podia ser quinto, mas não muda muito, também podia ser sétimo, oitavo, por aí que o São Paulo vai ficar. E vamos ver se nos próximos anos o time começa um processo de reestruturação para brigar de igual para igual com os outros. Hoje ele briga assim, ele briga dentro de um cenário equilibrado de futebol brasileiro, que o mata-mata você pode vencer num dia que as coisas estão favoráveis, mas no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente está falando, o São Paulo chegou perto do seu máximo. O São Paulo fez 59 pontos, o São Paulo em 2018 e 2019 ele fez 63, ele foi quinto e sexto. E em 2020, quando chegou a liderar ali com o Diniz, depois despencou, ele fez 66. Não foi muito mais que isso. Acho que o pico ele fez 59, aquele do Diniz foi até um pouco acima, foi 66, mas pico, entre 63, 62, assim, entre 59, 63, 62. E se avançasse um pouco mais nas Copas, provavelmente estaria mais para baixo, né? É mais ou menos isso, né? E o São Paulo atual no campeonato de pontos corridos é sexto, quinto, sétimo, oitavo, não sai muito disso, não. Então, meus amigos, vocês harem de concordar que ele só falou verdades, né? O São Paulo, quando não era 8, era 80. E na maioria das vezes era 8, né? São Paulo entrava em campo ali num clássico, quando tinha rivalidade, conseguia uma vitória na casa do adversário, nem que fosse por 1-0, mas conseguia. Já quando pegava um time pequeno, no Morumbi acabava tropeçando, perdia em casa, o que irritou muitas vezes a nossa torcida, né? Então, mas para 2025 existem expectativas. O nosso patrocinador Master, né? Eles divulgaram algumas coisas nas redes sociais que acabou mexendo um pouquinho com a torcida, acabou criando expectativas. Gostaria de compartilhar com vocês. Galera, vejam só o que o presidente da Superbet postou. Meus amores, entendam o seguinte: quem define quem o clube vai trazer ou não é o presidente Júlio Casares. Nós somos apenas torcedores com um pouco mais de bala. Entendeu aí a sacada? O Profeta Hernandes fez a seguinte postagem. Profeta Hernandes: Tiba, o São Paulo é o teu lugar. Venha-se embora. Venha ser feliz. Aí, se a gente for analisar direitinho umas coisas, a gente vê que na prática, na realidade, não tem muita expectativa, né? Mas a gente sabe também que quando entra na jogada alguns jogadores, vou dizer assim, fortes, né? No time, como o Lucas Moura, agora chegou o Oscar, né? Que foi uma reviravolta grande que ninguém esperava e de repente teve sim também aí uma grande força do nosso patrocinador Master, que vai pagar mais de 50% do valor do salário do Oscar. E a gente sabe que quando existe uma influência assim dentro do time, a possibilidade de as coisas andarem positivamente é grande, né? Bem, resumindo, a gente sabe que a realidade do São Paulo não é lá essas coisas. Porém, tudo pode acontecer, né? Então a gente só fica aí na expectativa de esperar 2025 chegar e tudo que tiver de acontecer no mercado da bola, né? Acontecer ou não, para ver no que é que vai dar 2025. Então o vídeo é esse. Eu gostaria de pedir a vocês mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu like. Cara, dá essa moral aí, tá? Até a próxima.